Muita gente copia as ações do Luiz Barsi e de outros investidores e acaba se dando mal, quando na verdade o correto seria aprender o que torna a filosofia desses investidores tão vencedora e se inspirar nela, tomando decisões de forma independente, sem copiar. Muitas das ações que o Barsi tem em carteira já apresentaram uma alta incrível e dificilmente quem comprar as mesmas ações vai conseguir o mesmo retorno que ele teve. A Unipar, por exemplo, o NIP5, o NIP6, subiu aproximadamente mais de 1.500%, até mais nos últimos 10, 15 anos. Taurus, Tasa 4, também, apesar de muitos ainda verem bastante potencial, já subiu mais de 800% nos últimos 5 anos. Na Klabin, o Barsi começou a investir há décadas e hoje o cara recebe mais dividendos do que o que ele pagou nas ações quando ele começou a comprar. Então não é tão simples assim. A probabilidade de você obter o mesmo retorno que o Barsi escolhendo as mesmas ações das mesmas empresas é pequena. O que não quer dizer que sejam empresas e ações ruins, mas a expectativa hoje é diferente, não tem como negar. Mas como que você faz para encontrar ações com o mesmo potencial que as ações do Barsi tinham quando ele começou a comprar? Quando ainda eram empresas menores e com muito mais potencial. Como é que você faz para fazer isso? Então, vamos tentar analisar esses fatores juntos aqui, beleza? Só não esquece de deixar o like aqui no vídeo, quem já é de casa. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você gostar do conteúdo, considere-se convidado a se inscrever aqui no Valor em Ação. O primeiro critério para a gente selecionar boas ações na Bolsa de Valores é considerar a posição de mercado da empresa, o market share, qual que é a posição que ela ocupa naquele mercado. Isso aqui parece simples, mas não é. Normalmente, quando a gente está falando de posição de mercado, as pessoas pensam logo nas maiores empresas de cada setor. Beleza, talvez você esteja pensando nesse momento justamente dessa forma, nas maiores empresas. Então já passa uma lista na nossa cabeça, né? Itaú, Maior Banco, Ambev, Petrobras, Vale, Suzano e outras empresas. E aí eu não quero que você me entenda mal. Comprar ações das líderes de mercado tem suas vantagens. Elas são empresas mais resilientes, entregam mais estabilidade e que outras empresas menores não conseguem, são mais seguras. São empresas muito mais seguras quando você olha do ponto de vista de investimento. E no mundo dos investimentos, a gente sabe que quanto maior a segurança, menor o potencial de retorno. Quanto maior o potencial, mais risco. Não tem almoço grátis. E aí sim, tem um lado bom de você investir nas grandes líderes de mercado, mas quanto mais espaço as empresas ocupam, menos espaço elas têm para crescer. Então você consegue imaginar, por exemplo, um Banco Itaú da vida com valor de mercado de 257 bilhões, 260 bilhões de reais, dobrando de tamanho em pouco tempo? Imaginar até que você consegue imaginar, mas a probabilidade disso acontecer é muito baixa. Mas é exatamente isso, por exemplo, que aconteceu com as ações do Nubank recentemente, se você for observar. É claro, caíram muito, mas nos últimos 12 meses as ações tiveram uma alta muito forte e desde a mínima chegaram a subir mais de 100% em dólar, se a gente for ver. E a diferença é que, da mesma forma que o Nubank pode subir 100%, as ações também podem despencar 50%, 60%, como já aconteceu, inclusive. O valor de mercado do Nubank chegou a ser de 79 bilhões de reais. Hoje muita gente olha e acha esses mais de 180 bilhões de reais de valor de mercado para o Nubank um preço alto. Mas talvez muitos concordariam que 79 bilhões fosse um bom negócio hoje, fosse um bom preço para o Nubank hoje. Isso, é claro, depois dos últimos meses, os últimos resultados do banco, que começou a dar um lucro bom já, das ambições deles em termos de crescimento nos próximos anos, inclusive fora do Brasil, mas agora o valor de mercado não é mais de 79 bilhões de reais como chegou a ser. Banco Inter, por exemplo, que era negociado aqui no Brasil, depois passou a ser negociado na Bolsa de Valores americana também, mesmo com toda a queda desde a máxima, absurda que as ações apresentaram, ainda acumulam um baita retorno e nesse momento as ações, a tendência para essas ações é de alta, ações de crescimento. Mas agora eu quero que você seja bem sincero, eu quero que você pense e seja sincero. Você acredita que nos próximos 10, 15 anos o Nubank
atuando em outros países da América do Sul, como Colômbia, México, quem sabe até outros países, o Nubank tem chance de ser tão grande quanto o Itaú? Sim ou não? Até um tempo atrás, ninguém via como possibilidade para o Nubank mercados de outros países. Hoje, isso já é uma realidade. Qual outro banco brasileiro tem isso como uma possibilidade real para os próximos anos? Hoje, qual outro banco tem? E não, eu não estou falando aqui que é certo você investir no Nubank, que você tem que comprar ações de Nubank, Banco Inter, vender as ações dos bancões, nada disso. Eu só quero chamar a atenção para o potencial de crescimento de certas empresas. E já já você vai entender o que isso tem a ver, com a filosofia do Barsi. Para multiplicar o nosso patrimônio de forma mais acelerada, é preciso a gente ter na carteira empresas maiores, é claro, líderes, sólidas, seguras, sim, às vezes para compor uma base sólida, mas dependendo do perfil do investidor, ele também pode ter empresas pequenas, médias e que tenham o potencial de ser as grandes líderes no futuro, que é isso que vai colocar muito dinheiro no bolso. Todas essas empresas, Itaú, Suzano, Ambev e outras, ainda podem ser investimentos interessantes hoje, a depender do preço, mas com certeza foram excelentes investimentos para quem começou a investir nelas décadas atrás e manteve a posição. Obviamente, é isso que eu estou querendo dizer, essa é a sacada. Embora o Luiz Barsi não costume dizer isso abertamente, ele gosta de investir em ações mais arriscadas também. A própria Unipar, que foi o melhor investimento dele, não era uma empresa sólida e sem risco quando ele pagou uma pechincha nas ações, de forma nenhuma. E a gente não precisa ficar só nas empresas pequenas aqui com altíssimo potencial de crescimento. A gente pode falar de outras empresas, empresas de médio porte, que já possuem estrutura, histórico às vezes. Isso traz mais segurança do que empresas muito pequenas, mas ainda possuem mais espaço para continuar crescendo do que as empresas gigantes. E outra coisa que a gente precisa ter em mente, se a gente quiser ter o mesmo nível de retorno que o Barsi, é ficar de olho no payout das empresas, a porcentagem do lucro que ela distribui para os acionistas na forma de dividendos. Por que que isso aqui é algo importante? Por exemplo, vocês podem ver aqui no Investidor 10 o payout atual do Banco do Brasil, que é de aproximadamente 40%, o que significa que ele está distribuindo, na média, 40% do seu lucro. Esse é um percentual que garante um dividendo interessante para o acionista e também permite que a empresa possa reinvestir nas suas operações. Por que vai reinvestir tanto se o banco já é grande? Investir nem sempre significa investir para crescimento, beleza? Até para a gente manter, para a empresa manter a operação rodando, para manter a sua fatia de mercado e se manter competitiva, ela precisa investir. É o CAPEX de manutenção que a gente fala. Mas muitas empresas também distribuem ali 80%, 90% do lucro em proventos, empresas que mantêm esse payout muito alto, ou são empresas que realmente aí não vão crescer muito, mas vão ficar meio que estagnadas, ou estão distribuindo dividendos insustentáveis. Vamos dar o exemplo aqui da WEG. Os dividendos da WEG de 1,44% hoje, eles parecem baixos, não parece um dividend yield tão interessante, mas ela tem um payout alto, se você for ver. A média nos últimos anos, 45,96%. O que pouca gente percebe é o crescimento de lucros e dividendos que certas empresas têm a capacidade de entregar. E a WEG tem essa característica. É como você trocar os dividendos maiores, que já daria para você receber talvez em outras ações, com menor potencial, por dividendos maiores no futuro em outras ações. Em 2022, a WEG distribuiu dividendos 5 vezes maiores que em 2013. Poucas empresas quintuplicaram os dividendos em 10 anos. O Banco do Brasil, que a gente acabou de falar, ele está pagando atualmente até um bom dividendo, está pagando 9,46%, mas se você olhar o histórico dos dividendos pagos pelo Banco do Brasil de 2013 até 2022, ele nem sequer dobrou esses dividendos distribuídos no mesmo período que a gente analisou a WEG agora. Se tem uma coisa que o Barsi prega e fez muito bem, foi escolher ações de setores estratégicos, isso sim, mas que possibilitam condições para que as empresas da carteira dele possam crescer também, pudessem crescer. Que a gente esquece que o Barsi começou a investir há muitos e muitos anos.
E mesmo que ele use aquele acrônimo BEST, para quem não sabe o que significa as melhores ações que fazem parte da carteira dele, que são ações do setor bancário, setor elétrico, saneamento, seguros e telecomunicações, que são setores perenes, são bons setores para investir. Mas o que o investidor precisa saber? O investidor precisa saber que, independente do setor que ele escolha, isso é só uma parte do trabalho. Escolher um bom setor não significa que você vai fazer um bom investimento. Os setores podem até ser perenes, mas as empresas não têm a sua perenidade garantida. Basta a gente dar o exemplo aqui de Vivo, Telefônica Vivo e Oi. O setor é o mesmo. O retorno delas nos últimos 10 anos é completamente diferente. E a Unifique, a FIC3, que eu não sei se você conhece, a melhor operadora de banda larga fixa do sul do Brasil, ela também é desse setor, telecomunicações. O lucro líquido dela saiu de 14 milhões em 2017 para mais de 50 milhões em 2020. Foi um salto muito grande. Em 2022, o lucro da empresa foi de mais de 130 milhões. Claro que a gente teve um IPO em 2021, no qual ela levantou 820 milhões de reais, que a gente precisa mencionar. Mas se você for um pouquinho curioso como eu e fuçar os resultados da empresa, o histórico, você consegue ver que em 2020 o patrimônio líquido dela era de 117 milhões. Tá, Badu, e daí? O que isso tem a ver? E daí que, se você prestou atenção no que eu falei, o lucro líquido dela de 50 milhões nesse mesmo ano, se você fizer a conta, isso equivale a um ROI, Return on Equity, de 43%. Você pega o lucro líquido e divide pelo patrimônio líquido. O lucro líquido da empresa em 2020 foi de 50 milhões. Ah, Badu, mas hoje o ROI dela é de 12%, 13%, caiu bastante. É claro, com esses 820 milhões que ela levantou no IPO, o patrimônio líquido explodiu e ela, claro, a rentabilidade diminui momentaneamente, mas ela pegou esse dinheiro para investir no que ela já sabia fazer e está fazendo investimentos, aquisições relevantes. Se você considerar, por exemplo, um retorno sobre o capital investido de 20% a 25% para os próximos anos, significa que ela tem condições de entregar um ótimo retorno. E se alguma grande empresa do setor resolver comprar, pode ter certeza que vai pagar um prêmio muito bom e o tag along é de 100%. Também não estou falando aqui que é uma recomendação, de jeito nenhum. Estou falando assim, a Unifique é para você comprar. Isso aqui é só uma observação. O setor é grande, o setor é um setor perene, a empresa tem um valor de mercado de 1,4 bilhão de reais apenas hoje, tem muito espaço para crescimento, inclusive pode crescer muito mais do que Vivo e TIM, por exemplo, proporcionalmente falando. E o quarto critério que você precisa também ficar muito ligado para investir como o Barsi, e aqui está a grande sacada, o que tornou ele bilionário, é o preço das ações. O que fez o Barsi obter esse baita histórico dele foi justamente sempre procurar encontrar empresas de boa qualidade, bons negócios, mas que também apresentassem boa atratividade com relação ao preço. Mesmo que em algumas ocasiões, como eu falei, ele tivesse que correr um risco às vezes um pouco maior. E isso aqui pode parecer uma coisa simples, encontrar ações baratas pelos múltiplos, P sobre L, PVP, Dividend Yield, mas se você analisar mais a fundo, você percebe que é muito mais do que isso. É muito fácil às vezes você se enganar com os múltiplos. Para você ter uma ideia, o Barsi ele começou a comprar ações da Unipar em 2006. Em 2010 ele aumentou a posição, ele começou a comprar por 2 e pouquinho, depois comprou muito mais a menos de R$1, mas se você fosse olhar o P sobre L ou o PVP das ações ali quando ele começou, era uma ação que muito iniciante, inocente, hoje, nunca investiria. Diria que estava cara. Nossa, com esse PVP, com esse P sobre L, tá caríssima. E ainda falaria assim, o Barsi nunca compraria uma ação... Depende muito do momento, galera, e do que ele enxerga. Múltiplos naquele momento, naquela época que ele começou a comprar, até altos, mas não foi isso que ele comprou. Não era isso que ele estava vendo. Ele estava vendo um bom negócio por um preço muito interessante. Ele comprou o futuro da empresa. Tanto que mais para frente, quando eles tentaram fechar o capital da Unipar através de uma oferta pública de aquisição, ele foi uma força decisiva para que isso não acontecesse.
porque ele sabia que a empresa tinha um potencial muito maior do que o preço que estavam querendo oferecer para os minoritários. O Barsi ele não investe em qualquer ação barata. Ele ficou bilionário comprando empresas boas por um bom preço e se expondo muitas vezes a riscos também. E as melhores tacadas dele lhe renderam boa parte da fortuna que ele tem hoje. Tem muita gente comprando empresa ruim, às vezes, por um preço descontado nos múltiplos, achando que está fazendo a mesma coisa que o Barsi fez. E não é assim. Não confunde as coisas. Primeiro, a gente analisa a qualidade, o setor, a perenidade e depois o preço. Mas o mais importante, se você tem um horizonte de investimento longo pela frente e tem perfil para isso, busca mesclar sua carteira também com empresas que têm um potencial de crescimento, de crescer os resultados. Às vezes você encontrar ali 2, 3 dessas que você acerta, isso vai ser responsável por boa parte do seu retorno no médio e longo prazo. Fico por aqui, um abraço, até o próximo vídeo, tamo junto. Não deixe de se inscrever no canal. Valeu!